Boa noite a todos. Lechaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'dvaroi. Amém. Essa semana falaremos sobre a Cabala do agora. Sabemos todos aqui que estamos a poucos dias de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, o Réveillon judaico, podemos dizer. E o Rosh Hashanah judaico, ele não é apenas uma comemoração muito legal, na qual nós vamos na casa da vovó, e a gente come maçã com mel, e a gente come ralá redonda, e a gente ouve o shofar no dia seguinte na sinagoga. É muito mais do que isso. O Rosh Hashanah é o dia da criação da humanidade. O que nós estamos comemorando no Rosh Hashanah? É o 6º dia da criação do mundo, no qual o homem e a mulher, Adão e Eva, foram criados. Então, o que nós estamos comemorando? A humanidade. Então, é um dia para todo mundo refletir, parar para pensar qual é a principal missão e função do ser humano aqui em nosso mundo. E eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre um tema que a gente nunca falou antes dessa forma tão clara como eu vou falar agora. Vamos fazer uma Kabbalah Express. Uma das grandes novidades da Kabbalah, do judaísmo em geral, bem-vindos, é o seguinte: Deus não criou o mundo uma vez apenas, há 5.779 anos atrás. Deus está criando e recriando o mundo a cada instante. Como nós sabemos isso? É um motivo muito lógico. Por exemplo, se eu vou fazer uma mesa, uma vez que eu fabriquei uma mesa, a mesa não precisa mais de mim, correto? A mesa não precisa mais de mim, ela continua existindo sem ninguém saber que foi o Dudu que fez a mesa. Por quê? Porque eu não fabriquei a mesa de verdade, eu não criei a mesa, eu só transformei a mesa. Eu peguei algo que já existia e eu remodelei e fiz outra coisa. Nunca nenhum ser humano criou nada. Não existe esse conceito de criar alguma coisa. A gente fala criar, mas nunca nenhum ser humano criou nada, porque tudo se transforma. Ou seja, as pessoas pegam algo e desse algo eles fazem outro algo. Quando se cria alguma coisa do nada, e só Deus que tem a capacidade de criar algo do nada, já pararam para pensar de onde veio o mundo há 5.779 anos atrás? Do absoluto nada. Não é que Deus tinha um pó de pirim-pim-pim e ele fez o mundo. Não tinha nada. Alguém já parou para pensar o que é o nada? Às vezes você pergunta para algumas pessoas, o que é? Ah, era tudo preto. Não, preto já é alguma coisa. Ah, então era tudo branco. Não, branco também já é alguma coisa. Nada é nada. Vocês conseguem imaginar o que é um nada absoluto? Imagina que você pega uma nave espacial e você tem a capacidade de viajar até o final do universo. Acho que eu já dei esse exemplo para vocês uma vez. E todo mundo dá um nó na cabeça, porque você sabe que o universo tem um fim, tanto de acordo com a Torá, como de acordo com a ciência. Imagina que você chegou na parede do universo. Você fura a parede, o que tem do outro lado? Do outro lado tem o absoluto nada. Nada quer dizer que não tem nem espaço, que não tem tempo. Nada, nada. A nossa cabeça não está acostumada e nem preparada para entender o que seria o nada. Esse nada é Deus. Por isso que na Kabbalah, quando você fala sobre a criação do mundo, você chama isso de, fecha por favor, de Yesh Me'ain. Criação em grego se fala ex nihilo. Do nada, que na verdade era Deus, saiu alguma coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Já que o mundo é uma criação do nada, a Hassidut e a Kabbalah explicam que Deus precisa constantemente estar criando o mundo. Deus precisa constantemente criar e recriar o mundo. Por quê? Porque se ele parar de criar um segundo, todo o conceito de mundo para de existir. Em outras palavras, o mundo não é algo que já existia e Deus transformou ele em mundo. Não. É uma ideia inexistente. Então, para essa ideia continuar a existir, Deus precisa ficar pensando sobre ela e criando o tempo inteiro. E isso não é apenas uma ideia teórica, isso modifica toda a nossa forma de viver a nossa vida. Por quê? Porque se eu realmente acredito que Deus está me criando agora, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se eu realmente acredito que nesse exato instante Deus está me criando, o que significa? Que a situação na qual eu me encontro agora não é uma causa que foi causada por todas as decisões que eu fiz antes na minha vida, e por causa da natureza, e por causa das regras da física. Não! Tudo isso também é verdade. Mas se nesse instante Deus queria, Ele parava de criar tudo. Então Deus gosta muito de você, porque Ele está te criando nesse exato
instante, nesse exato segundo. Essa ideia ela é muito poderosa quando a gente se aproxima da festa de Rosh Hashanah. Eu vou explicar para vocês por quê, mas vamos fazer um Lechaim para entender melhor. Lechaim. Existe um Midrash. Midrash são os bastidores da Torá, da época do Talmud, que ele fala algo muito interessante. A primeira vez que aparece a palavra agora na Torá, quem veio o Shabbat da minha casa sabe, porque eu fiz essa pergunta para o meu sobrinho. Aparece logo no Gênesis, logo na criação do mundo, depois que o homem e a mulher, Adão e Eva, comem o fruto proibido. E agora? Está escrito que Deus vira para eles e fala: vocês comeram do fruto proibido, da árvore do conhecimento, agora vocês se tornaram conhecedores do bem e do mal. E agora, diz Deus, veatá, em hebraico você fala, hoje em dia, como você fala hebraico, em hebraico agora, você fala arshav, mas isso é uma linguagem moderna. Na linguagem bíblica, na linguagem da Torá, como você fala agora, você fala atá, com ain. Não atá com aleph é você, atá com ain é agora. Então está escrito lá na Torá, assim, veatá, Deus fala, e agora... Eis que vocês comerão da árvore da eternidade, que é Etz HaChaim, a árvore da vida, e vocês viverão para sempre. Por isso, Deus fala, eu vou ter que expulsar vocês do paraíso. Não vou entrar tanto nessa história, mas é a primeira vez que aparece a palavra agora na Torá. Dizem os sábios algo muito interessante. Sempre que está escrito na Torá a palavra veatá e agora, como tem um poema do Drummond de Andrade, em português famoso, que se chama E Agora José, eu não vou agora recitar o poema. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha como em português e em hebraico é muito interessante, é bem parecido. Às vezes que a gente usa o termo agora, você pode usar agora em duas situações. A gente usa a palavra agora, literalmente, para falar, Fábio, eu quero que você me traga uma cervejinha agora. Vocês entenderam? Vamos pegar esse exemplo. E agora, ficou melhor? Vocês entenderam que essa pergunta não tem nada a ver com a palavra agora? Por quem inventou que se eu quero perguntar se esse negócio ficou bom na minha camisa, o microfone ficou bom na minha camisa, eu falo e agora? Eu deveria falar, e ficou bom? Entenderam? Olha que interessante, a gente usa o termo e agora numa conotação que aparentemente não tem nada a ver com agora, não tem nada a ver com tempo. Você simplesmente está querendo falar sobre algo que você acabou de fazer, certo? E você fala, e agora? Ou, por exemplo, uma pessoa que ela estava fazendo um plano, estava tudo dando certo, de repente deu tudo errado, aí o cara vira e fala, e agora? Na verdade, a pergunta dele não é e agora, ele não tem nada a ver com agora. O que ele está perguntando quando ele fala e agora? Ele está querendo dizer, o que eu faço? Certo? Olha que interessante. Então, quando você fala e agora é, o que eu faço? O que vai acontecer? Lechaim. Vem um Midrash, como eu falei, que é os bastidores da Torá. Ele fala uma coisa muito interessante. Sempre que está escrito e agora na Torá, é uma linguagem de teshuvah, de retorno a Deus. É uma linguagem de retorno a Deus. Da onde o Midrash interpretou, ele traz uma outra passagem da Torá, lá na frente, no Humash Devarim, no qual está escrito o seguinte, e agora, povo de Israel, veatá Israel, ma Hashem Elokecha shoel meimach, o que Deus, teu Deus, pede para você? Uma coisa só, leirá et Hashem Elokecha, tema Hashem, teu Deus, todos os dias da tua vida. Aí ele fala, assim como lá a palavra e agora é um despertar para a pessoa retornar a Deus, sempre que está escrito e agora é um despertar para a pessoa retornar a Deus. E aí a interpretação talmúdica qual é? Que Deus pela primeira vez falou para o ser humano, logo no começo, quando eles acabaram de fazer o primeiro pecado original, Deus já falou, eu dou a possibilidade para vocês se arrependerem, Adão e Eva, e voltarem para mim. Como está escrito, e agora? Agora eu pergunto para vocês aqui, meus queridos alunos. Nada no judaísmo é à toa, nada na Torá é à toa. Qual é a razão que justo a palavra agora, ela tem uma conotação de tchuvá, de retorno a Deus? Aparentemente são conceitos completamente diferentes, certo? Poderia ser muitas outras palavras. Qual é a ligação entre agora e teshuvá? Para entender isso, e agora vem a coisa mais importante. Lechaim,
quando você para perceber como a nossa vida funciona, é algo muito, muito louco. Sempre a nossa cabeça, ela está ou no passado ou no futuro. O cérebro humano não tem a capacidade de focar no presente. Nem existe isso, pode perceber. Por exemplo, vocês estão prestando atenção aqui na minha aula, certo? Aí a cabeça da Fê... Onde está a tua cabeça? Tá aqui na aula, então você tá no presente. Mas normalmente, exatamente, normalmente quando você está pensando em alguma coisa, você está ou pensando em algo que aconteceu, certo? Você pode estar pensando em algo que acabou de acontecer, ou você está pensando em algo que acontecerá. Então tem pessoas que gostam de viver mais no passado, certo? Elas ficam falando, por que há 5 minutos atrás eu falei aquilo lá? Por que ontem eu fiz aquilo? E a pessoa está toda hora preocupada com o passado. Tem pessoas que é o contrário, que ele está lá e a cabeça dele já está pensando, depois da aula, essa aula está demorando muito, eu preciso comer meu sanduíche. Ou seja, a pessoa ela está no depois. Mas isso não é culpa de vocês. Todos os cérebros funcionam assim. Então é uma grande pergunta. Por quê? Porque o passado, galera, já era. Não volta mais. O futuro ainda não foi criado. A única coisa que você poderia ter é o presente. Mas se a tua cabeça ela não é capaz de se focar no presente, talvez esse presente nem existe. Já pararam para pensar? Talvez não existe o presente. Pode ser que o presente não existe. Talvez só existe passado ou futuro. Porque, por exemplo, enquanto eu estou falando com você, já é passado, já não é mais. Entenderam? Qual a garantia que existe o presente? Muita gente não acredita no presente. Se tudo é causa e consequência, se tudo é 2 mais 2 é 4, o presente nem existe. Porque na hora que você vai pegar ele já passou. Não é meio doido isso? Por exemplo, todas essas coisas que ficam... mas nem precisa... Todos esses papos que a gente fica falando, mindfulness, deixa eu focar no presente, tem muitas teorias muito bonitas. Só que na prática, se eu fico falando pra mim mesmo, Dudu, foca no presente, eu não tô mais focado no presente porque eu falei focar no presente, entendeu? Ao contrário, quando eu tô falando pra mim focar no presente, esse presente já era. Com certeza o sistema não é falar focar no presente. Com certeza esse não é o sistema. Porque isso talvez faz você perder ele mais do que todos. Então qual é o sistema judaico para pegar o presente? Isso que eu quero ver agora com vocês. Lechaim. A gente sabe que muitas religiões e muitas outras filosofias, principalmente do Oriente, elas acreditam muito na meditação como uma maneira da pessoa focar no presente. Por quê? Porque qual é a ideia toda de meditação? É a pessoa conseguir superar o pensamento. Já que o meu pensamento está sempre no passado ou no futuro, a única maneira de eu estar no presente é não pensando. Você entendeu o que é meditação? Aí você tem milhares de técnicas de meditação. Mas o que a meditação quer? É que a pessoa ela atinja um estado que ela consiga superar os pensamentos. Tem gente que acredita que isso é possível, mas com certeza para a grande maioria das pessoas isso não acontece, a não ser alguém que atingiu aquilo que eles chamam de nirvana e o cara ficou iluminado e o cara realmente, talvez o Dalai Lama conseguiu, não sei. Agora, o método judaico não é esse, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque é impossível você parar de pensar. Você pode até achar que você não está pensando, Henrique, mas daí sabe o que você está pensando? Você está pensando o que você não está pensando. Entendeu? Aquele cara que fica, oba! Não estou pensando, então você já está pensando que você não está pensando. Ou seja, na verdade, esse negócio de não pensar é uma coisa muito complicada. E mais ainda eu pergunto para vocês, vamos dizer que através da meditação a pessoa conseguiu chegar num grau e num estado na qual ele não pensa. E aí, o que aconteceu? Você virou uma planta? Você conseguiu virar um vegetal. Quer dizer, Deus deu pra gente pensamentos pra gente conseguir chegar num grau que a gente não pensa. Quer dizer, todo o esforço do ser humano é virar um vegetal? Entenderam a minha pergunta? Ou será que tem mais coisa aí? Então, o método judaico que eu queria falar hoje pra vocês é uma coisa bem diferente. O judaísmo acredita que você consegue focar no presente através da ação. Ação. Quando você está fazendo alguma coisa e você está completamente mergulhado naquela ação, naquele a fazer, naquela mitzvah, naquela atitude, você está tão preocupado com cada detalhe dela que você não está pensando nem no passado nem no futuro, você está focado lá. Essa é a razão que muita gente pergunta
e não consegue entender? Por que o judaísmo é tão prático, é tão metódico, é tão técnico? Você tem 613 mitzvot, mandamentos práticos, que ramificam milhares e milhares de outros detalhes que a gente nem sabe todos eles, é muita coisa. E muita gente se pergunta, mas para Deus faz realmente diferença todos esses detalhes? Quer dizer, para Deus faz tanta diferença se eu cheguei 6h17 em casa para acender as velas no Shabat, ou 6h18, muda muito isso aqui para Deus? Muita gente não consegue entender. Mas a gente não percebe que Hashem deu o único método possível de uma pessoa se perder no presente. De uma pessoa entender que existem ações, não suas, porque não é você que decidiu agir dessa maneira, não são ações interesseiras, você faz porque Deus mandou. E você naquele momento consegue estar focado no presente. Quanto mais mitzvot, quanto mais detalhes, mais focado no presente você está. Porque você começa a ficar no mundo material. Então olha que interessante. O mundo material, justamente por ele não ser um mundo lógico, ele não é não é uma aula de matemática, certo? As coisas acontecem e não de acordo com o que você planejou necessariamente. Essa materialidade do mundo, essa fatalidade do mundo, essa aleatoriedade do mundo, ela permite que você se entregue para o mundo do jeito que ele é. Então eu falaria em palavras simples. Sabe o que é a definição de judaísmo na prática? É você acreditar na realidade do jeito que ela é, e não do jeito que você gostaria que ela fosse. Presta bem atenção, uma coisa muito simples. A maioria das ideologias querem inventar um mundo que ainda não existiu e que nunca vai existir, certo? Eu quero achar que o mundo é cor-de-rosa, mas ele não é cor-de-rosa, certo? Eu quero achar que o mundo é vermelho, mas ele não é vermelho. Então você pode criar uma fantasia do Peter Pan, ou você pode criar uma fantasia do comunismo, ou você pode criar uma fantasia do que você quiser. E você começa a acreditar que o mundo é aquilo. Só que na prática o mundo não é aquilo que você gostaria que ele fosse. Por quê? Porque o mundo é um fato, certo? O mundo é atitude. O mundo é simplesmente aquilo que ele é. Então, se a gente pode definir o judaísmo dessa forma, talvez, qual que é a essência do judaísmo? Aceita a vida do jeito que ela é. E não do jeito que você gostaria que ela acontecesse. Mas para isso você tem que estar muito ligado com o mundo da ação e não o mundo da ideologia e o mundo da teoria. Deixa eu dar um pequeno exemplo para vocês. Se vocês olham que o mundo inteiro, seja bem-vindo, que o mundo inteiro ele é apenas causa e consequência, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje tem uma teoria, já faz muito tempo, que se chama efeito borboleta. Certo? O que é o efeito borboleta? É a pessoa acreditar que qualquer ação que você faz, ela gera outra ação que gera ação. Então o efeito borboleta dizia que talvez uma batida de borboleta na Amazônia pode causar um furacão na Tailândia. Agora eu pergunto para vocês, quem começou o quê? Porque a borboleta também bateu a asa, porque talvez a mamãe borboleta deu um tapinha nela, não sei, entendeu? Quer dizer, quem foi o que deu a primeira atitude e que gerou? Ninguém. Ovo ou a galinha, certo? Ou seja, a grande questão é que se tudo é causa e consequência, então talvez Deus criou o mundo há 5.779 anos atrás. E desde lá é tudo causa e consequência, não tem o agora. É tudo passado ou futuro, passado ou futuro, passado ou futuro. Quem que faz? Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Você joga uma pedra no mar, ela vai começar a gerar muitas ondas, já viu? Fica aqueles círculos em volta daquela pedra. Mas teve uma pedra no meio que ela gerou todo o resto, certo? Pode ser muitas ondas, vai chegar até o outro lado do oceano. Mas teve uma pedra no meio que ela gerou todas as ondas em volta dela. Então a minha pergunta para vocês é, o que é essa pedra no meio? Será que existe algum momento da nossa vida que a gente consegue fazer a diferença? Ou a gente está sempre reagindo àquilo que aconteceu um momento atrás? A gente está sempre reagindo àquilo que aconteceu um segundo atrás? Ou a gente tem a capacidade de parar tudo, como se fala, não tem uma expressão hoje em dia em português, fala, para, quem fala assim, Luísa? Para tudo. Não tem uma... João Kleber. Para tudo, que agora eu preciso fazer chuva. Agora vocês vão entender a ideia do e agora. E agora significa que a Torá está falando para você, sim, ser humano, isso é Rosh Hashanah, isso é a criação da humanidade. A planta não consegue fazer isso. O cachorrinho, para todo mundo que ama os cachorrinhos, pode continuar amando os cachorrinhos, mas eles não conseguem fazer isso. Os robôs não conseguem fazer isso porque eles foram programados. Os computadores mais inteligentes do mundo não conseguem fazer isso porque eles foram programados. O único que consegue parar tudo,
O único que consegue falar, e agora, José, é você. O ser humano tem a capacidade de despertar, como a gente falou semana passada. Você tem Oi? Isso tem a ver com livre-arbítrio? Tem totalmente a ver com livre-arbítrio. Vou aproveitar a pergunta da Ilana e eu vou falar sobre isso agora. Pessoal, o Maimônides, ele fala sobre leis de livre-arbítrio, sabe aonde? No capítulo 5 das leis do retorno, das leis de Teshuvá. Pergunta aos comentaristas, onde o Maimônides deveria explicar a importância do livre-arbítrio, que nós acreditamos no judaísmo, que cada ser humano tem livre-arbítrio, antes de todos os livros dele, antes dos 14 livros dele, ele deveria ter dado uma introdução, saiba que o ser humano tem livre-arbítrio. Porque se nós não acreditarmos que existe livre-arbítrio, nada mais existe, certo? Porque se não tem livre-arbítrio, qual é o sentido de mandamento, de mitzvot, de recompensa, de castigo, qual é o sentido disso? Não, o Rambam explica livre-arbítrio, onde Lana? Lei de Teshuvá. Explica o Rebbe de Lubavitch uma coisa fantástica. Claro que o livre-arbítrio ele é importante para o cumprimento de todas as mitzvot, de todos os mandamentos. Mas no caso do retorno da Teshuvá, o livre-arbítrio não é apenas um detalhe, uma condição. Ele é a mesma coisa. Sabe o que é fazer Teshuvá? Reconhecer que você é o responsável pela tua vida. É uma coisa simples, só que muito difícil. A gente sempre quer culpar alguma coisa. Já falamos uma vez sobre isso. A gente sempre quer. É a natureza do cérebro. Se isso, porque a matemática fala isso. Se isso aconteceu, teve uma causa. Certo? Então, se eu estou me comportando assim, porque aos 13 anos eu fiz aquela decisão. Por causa daquele professor, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do meu tio, por causa do Donald Trump, sei lá. Por causa de alguém. Alguém tem que ser o culpado. Certo? Porque se não tiver um culpado, não teria acontecido isso. Isso é a lógica humana. A lógica humana é 2 mais 2 é 4. Quem pode interromper esse fluxo de pensamento que sempre procura a causa e consequência? O agora. O agora é a atitude. A pessoa, ela desperta, e ela vem e fala, calma, Deus criou o homem no 6º dia da criação. Isso é Rosh Hashanah. Deus deu a capacidade para o ser humano de falar, não importa o que aconteceu até agora na minha vida. Não importa quem são os culpados dessa situação, era para ter chegado nessa situação. Era para ter chegado. Vou contar uma pequena piadinha para vocês. Uma vez tinham 3 senhoras em Palm Beach, na Flórida. E elas estavam discutindo quem era a melhor Idishemame, a melhor mãe judia que criou o melhor filho. Então uma falou, o meu filho é o mais genial de todos. No meu aniversário de 85 anos, ele pagou para mim e para toda a família um cruzeiro pelo Caribe de uma semana, tudo pago. Incrível, meu filho. Chegou a outra mulher e falou, cruzeiro? O meu filho fez muito mais por mim. Ele me comprou uma casa na frente da praia, com condomínio pago até o final da minha vida, para eu me aposentar numa boa. Eu sou uma verdadeira Idishemame. Eu criei meu filho bem. Chegou a terceira senhora e falou, o quê? Cruzeiro? Casa na praia? Isso não é nada. O meu filho, ele é um CEO, ele é um diretor de uma empresa importantíssima em Nova York, em Manhattan. E há 25 anos ele vai na melhor terapeuta, na melhor psicóloga de todo Nova York. Ela custa $450 a sessão. E há 25 anos, indo lá toda semana, ele fala apenas de um único tema. Sobre mim. Ele só fala sobre mim. Tudo que aconteceu na vida dele é por causa de mim. Esse filho me ama de verdade. Muitas pessoas acham que todo aquilo que está acontecendo na vida dele é por causa... Tá bom, então é por causa daquilo. Mas já parou para pensar que Deus, que talvez é mais inteligente que nós, Ele te deu a mãe certa e Ele te deu o pai certo? Sabe por quê? Porque senão você não estava aqui. Então a questão não é... Lógico que cada um tem responsabilidade pelo seu comportamento e muita gente sofreu na mão de outras pessoas. A gente não está negando isso. Mas se a tua situação é essa, não tem 2 Dudus. Não tem o Dudu desse jeito e versão B. Só tem um. Você só tem uma história de vida. Aceita ela. Por quê? Porque quando você aceitar a versão de vida que foi te escolhida, você para de imaginar se tivesse acontecido diferente seria muito mais gostoso. Porque esse se
ainda não foi criado e também não será criado. Mas o que você pode fazer a diferença é falar, e agora? E agora? Quem é o responsável para mudar isso que está acontecendo? Deixa eu contar uma pequena historinha verdadeira para vocês. Há uns 300 anos atrás, existia algo que se chamava sistema feudal. Já ouviram falar sobre isso? Quem aprendeu na escola, você lembra? Quem mandava lá? O senhor feudal. Senhor feudal em Yiddish, você fala Poritz. Ele é o dono das terras. Ele era o dono das redondas. O senhor feudal, naquela época, muitos judeus sofreram na mão de senhores feudais na Europa. E tinha um judeu que ele foi preso, ele não pagou o aluguel, ele estava sem dinheiro para pagar o aluguel da terra, ele foi jogado na prisão, no calabouço. Só que o senhor feudal dele era muito gente boa, então ele falou que um dia por ano ele ia poder sair da prisão para visitar a família dele e depois ele ia ter que voltar para a prisão enquanto não pagassem as dívidas dele, tá bom? O judeu começou, uma história verídica, ele começou a pensar, que dia eu tenho que escolher? Ele era um judeu ortodoxo, um judeu religioso. Ele pensou, qual dia Deus quer que eu escolha para sair da prisão? Então a primeira ideia que veio na cabeça dele foi Yom Kippur. Falou, é o dia mais importante do calendário judaico, o dia do perdão. Eu imagino que eu vou pedir para sair Yom Kippur, eu vou voltar, eu vou comer antes com a minha família, eu vou jejuar e depois eu volto. Depois ele pensou, não, talvez Rosh Hashanah é mais importante, porque Rosh Hashanah é a cabeça do ano, o primeiro dia do ano. O ano inteiro depende de Rosh Hashanah. Talvez é mais importante eu ir na sinagoga em Rosh Hashanah e ouvir o shofar. Depois ele falou, não, talvez no meu aniversário. Está escrito que pelo judaísmo, o dia do aniversário da pessoa é um dia muito elevado, muito especial. Então talvez é esse o dia que eu preciso pedir para sair da prisão e poder rezar direito e falar com a minha família e abraçar eles. Talvez é Purim, porque está escrito em alguns livros de Kabbalah que Purim, que é um dia da alegria, é mais importante que Yom Kippur. E ele ficou na dúvida, ele resolveu escrever e mandar uma carta para um grande rabino da época que se chamava Radvaz, grande legislador judaico, e fez essa pergunta, qual dia eu preciso escolher para sair da prisão? E o Radvaz respondeu para ele a carta imediatamente com a seguinte resposta: o dia que você precisa escolher para sair da prisão é agora. Presta bem atenção. Não é incrível? Agora. Então, te dando a oportunidade de você voltar para casa, ver teus filhos, dar um beijo nos teus filhos, abraçar tua esposa, colocar tefilim, comer kasher, ir para a sinagoga. Não pensa duas vezes, é hoje. Se a próxima vez vai ser ano que vem, é outro problema. Mas um judeu não fica esperando chegar o Yom Kippur, esperando chegar o Rosh Hashanah. Tchuvá só dá para fazer agora. Aquela pessoa que fala, amanhã eu vou acordar e vou me despertar para voltar para Deus, já era. Porque amanhã vai ser uma consequência de tudo que você vai fazer hoje à noite e depois amanhã de manhã, você já não tem nem controle. O único que você pode ter um pouquinho de controle é se você falar, agora vai, para tudo que agora vai. E é isso que o Radvaz legislou e falou para ele, pela halachá, pela lei judaica, hoje você pode pôr tefilim? É hoje que você vai pôr tefilim. Hoje você pode comer kasher? É hoje que você vai comer kasher. Vai para casa agora. E depois você vai ver, a gente nem sabe que se vai existir amanhã. Será que você está pensando em Yom Kippur? Eu não sei nem se vai existir amanhã. Vive o agora. Lechaim, só vou finalizar agora dizendo que essa é a mensagem talvez que a gente tem que pegar para Rosh Hashanah. Vou contar apenas uma última história. O grão rabino Lord Jonathan Sacks, que ele é o grão-rabino da Grã-Bretanha. Por muitos anos ele foi o grão-rabino da Grã-Bretanha. Ele conta a seguinte história. Antes dele virar religioso, ele era um judeu não religioso. Ele estudava na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ele tinha muitas perguntas sobre o judaísmo, que ele achava que era contradição com a ciência, que não combinava a Torá com a ciência e etc. E ele resolveu viajar para os Estados Unidos, onde se encontravam as maiores autoridades judaicas na época, e conversar com 50 rabinos dos Estados Unidos sobre perguntas que ele tinha. E assim foi. Depois que ele conversou com vários rabinos, ele ainda tinha muitas questões, muitas dúvidas, e ele resolveu visitar o Rebbe de Lubavitch. Isso foi no ano de 1968, um pouco depois da Guerra dos 6 Dias.
Ele liga lá para os secretários do Rebbe e ele quer marcar uma audiência particular. Naquela época você podia marcar uma audiência particular, mas como o Rebbe era muito ocupado durante o dia, ele recebia pessoas durante a noite. Então avisaram o jovem de 22 anos, a tua reunião é daqui a 2 semanas, às 3 horas da manhã. Imagina, o cara tem que pegar, não tinha Uber naquela época, certo? Vai pegar um táxi, vai para o Brooklyn às 3 horas da manhã e vai ficar esperando a sua vez. Assim foi. Quando ele entrou no Rebbe, ele teve a oportunidade de ficar muitas horas com o Rebbe e ele perguntou todas as perguntas que ele tinha entre ciência e religião e o Rebbe respondeu uma por uma. Ele ficou muito satisfeito e ele já estava querendo ir embora. Aí o Rebbe vira para ele, para aquele jovem menino hippie de cabelo comprido e fala para ele: posso eu te fazer uma pergunta agora? Ele ficou assustado, ele não estava esperando isso. Ele falou: Rebbe, claro, você pode. O Rebbe perguntou para ele o seguinte: o que você está fazendo pelo judaísmo da Universidade de Cambridge? Essa ele não esperava. Ele acabou de explicar para o Rebbe que ele nem sabe se Deus existe. Ele acabou de explicar para o Rebbe que ele está cheio de dúvidas sobre a religião, sobre Torá, sobre mitzvot, sobre judaísmo e etc. E o Rebbe pergunta para ele o que ele está fazendo pelo... Então ele pensou de uma forma educada de responder para o Rebbe, então ele começou a responder com aquele inglês britânico: in the situation I find myself. Aí o Rebbe foi lá, traduzindo para o português, na situação na qual eu me encontro. Aí ele ia terminar a frase falando: na situação que eu me encontro eu não posso fazer nada. O Rebbe não deixou ele terminar a frase. O Rebbe deixava todo mundo sempre terminar tudo o que queria falar. Depois o Rebbe respondia, perguntava, questionava. Nesse caso, o Rebbe cortou ele no meio e falou, presta bem atenção, quando ele falou na situação na qual eu me encontro, o Rebbe cortou ele e falou: um ser humano nunca se encontra numa situação, um ser humano se coloca numa situação, e assim como ele se colocou em uma situação, ele pode sair dela e se colocar em outra situação. E aí o Rebbe continuou e não deixou mais ele terminar a frase. Falou para ele: você vai voltar agora para Cambridge e eu quero que você comece a divulgar judaísmo entre teus amigos e um dia você será o líder de outros líderes. Ele nunca poderia sonhar naquela hora que ele ia virar um grande rabino e muito menos que ele seria o rabino-chefe da Inglaterra. Hoje em dia ele tem o título de Lord, que ele ganhou da própria rainha da Inglaterra. É um dos maiores, realmente, rabinos da atualidade. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? O que o Rebbe falou para ele, que vale para todos nós? Por que o Rebbe cortou ele no meio? Por que o Rebbe não deixou ele terminar a frase? Aqui tem uma grande lição. A gente, às vezes, precisa aprender a nos cortar. É muito difícil a pessoa cortar o fluxo do pensamento, a pessoa cortar aquele ciclo vicioso do que tem na nossa mente, que está acostumado a sempre dar as mesmas desculpas. Eu li uma frase boa essa semana que falava o seguinte: se você quer crescer na vida, para de ser seu próprio advogado. Uma pessoa que você pode ser um ótimo advogado, você pode ter 1.500.000 desculpas e você deve ter. Mas daí você não vai crescer, você pode escolher, você é um ótimo advogado, mas você não vai crescer. Ou você para de se defender e você começa a crescer. São as duas opções. Então o que o Rebbe queria falar para ele? Claro que a situação que você se encontra não está boa, mas você que se coloca nela. Então o Rebbe cortou ele e falou: só tem um jeito. A pessoa falar para o próprio pensamento, não é para os outros, é para você mesmo falar: para tudo! Quem falou que tem que pensar desse jeito? Ah, minha cabeça está acostumada a pensar assim. Sim, mas você não é tua cabeça. Você não é os teus pensamentos. Você é você. Você tem um eu verdadeiro. Teus pensamentos gostam de pensar assim. Eles estão acostumados. Teus sentimentos sentem assado. Tuas mãos gostam de comportar assim. Mas tem um eu lá dentro que ele pode parar tudo e falar: e agora? Então que a gente aproveite o agora das nossas vidas, que não é por acaso que todos estão aqui presentes nesse momento, e que a gente use esse potencial que a gente tem a cada instante de parar tudo e falar: agora vai. Shana Tová Umetuká, Lechaim a todos.